Bom dia! Sejam bem-vindos a esta quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Exatamente há um ano atrás, nós entrávamos no primeiro lockdown da história, da minha história pelo menos, dentro do Paraná, com o início da pandemia do coronavírus. Lá atrás, a justificativa para o lockdown era evitar o colapso da saúde. Hoje, em 2021, exatamente nesse dia, temos um novo decreto decretando mais 10 dias de lockdown com a mesma justificativa. Evitar o colapso do sistema de saúde. Muito bem. O que foi feito de lá até aqui que nós não conseguimos conter o avanço da pandemia? O que não foi feito de lá até aqui que nos colocou nessa situação onde agora temos que tomar decisões drásticas aí em relação à economia, em relação à saúde, escolher quem morre, quem vive, escolher quem vai ter seu emprego preservado, quem vai perder o emprego, ou seja, estamos numa situação extremamente difícil no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, e o caso de Ponta Grossa não é diferente. A posição dos governantes, da nossa prefeita, de tomar decisões como essa, deve ser extremamente difícil, e principalmente as pessoas que fazem os julgamentos das redes sociais, devem sempre tentar se colocar na posição do outro, porque quando a gente fala em lockdown, em fechar empresas, em fechar negócios, encerrar atividade econômica, não se fala só do empresário, e sim das famílias que dependem desse empresário, que dependem daquela empresa. Eu tenho vários amigos empresários que ontem estavam em situação extremamente complicada, pensando em como ele faria para não demitir ninguém, porque tem a consciência de que aquela renda daquele trabalhador é a única renda da família, e que caso a empresa não consiga sobreviver por mais um período fechado, essas famílias vão ficar também desassistidas. O problema da saúde é grave e o problema da economia também é grave. Nós temos que encontrar o caminho do meio para tentar resolver isso. Então, principalmente os julgamentos, as acusações, as palavras pesadas de genocídio, de negacionismo e tudo aquilo que a gente tem visto nas redes sociais, que tem sido um terreno fértil, deve partir sempre do ponto de vista do lugar mais difícil de se estar, na pele do outro. Porque quando a gente fala do nosso lugar de fala, da nossa posição, eu tenho um concurso público, né, sou professor federal, então eu poderia estar muito bem aqui fazendo discurso em prol do fica em casa, em prol do fecha tudo, em prol de lockdown geral, severo, mas eu sei muito bem que tem famílias que não têm essa condição que eu tenho, que precisam sair de casa para o seu sustento. Eu conheço um rapaz que vende carvão na rua, e ele estava me falando ontem que ele não sabe o que ele vai fazer nos próximos 10 dias, porque a atividade, que é de onde ele tira a renda, foi também colocada, vai ter que parar de fazer. Então essas situações todas, né, como é que a gente transita sobre isso, como é que eu vou olhar a condição do outro, como é que eu vou olhar a condição de quem toma as decisões, e qual é o meu papel nisso tudo? Então, com 365 dias, 366, porque 2020 era bissexto, entre um decreto e outro, qual é a sua condição? Qual é o seu estado psicológico, o seu estado de ânimo? E a gente precisa encontrar forças para mais esse desafio e esperar que do governo, que é quem decide o nosso destino, venham decisões assertivas, decisões com sabedoria e que seja pelo bem da maioria. Muito bem, isso colocado, né, eu acho que é importante sempre a gente ressaltar que tudo o que acontece na economia vai afetar diretamente aquilo que é o tema do nosso trabalho, nosso projeto aqui dentro do Jornal Diário dos Campos, que é trabalho e renda. E trabalho e renda é um componente importante da vida de todos. A gente passa em torno de 40 a 45 anos trabalhando. A gente começa jovem e termina quase um idoso na profissão. E em muitos casos, como é o meu caso, as pessoas sabem que profissão eu exerço e não sabem meu nome. Todo mundo sabe que eu sou professor, mas não sabem o meu nome. Então a minha profissão faz parte de mim e eu faço parte da minha profissão. E essas escolhas da nossa vida, elas são extremamente importantes para dizer como vai ser a nossa velhice, por exemplo, saúde mental, saúde física, porque você passar 8 horas por dia realizando uma atividade, o teu corpo e a tua saúde mental vão cobrar um preço lá na frente. Esse preço é fácil de pagar ou é um preço salgado? De acordo com a tua escolha, é o que você vai colher. E nós temos, então, ao longo do tempo aqui, trazido histórias impressionantes
e mostrando também uma coisa interessante que nós temos identificado, o poder feminino dentro das profissões. Eu tenho convidado semanalmente aqui pessoas que têm sido destaques aí em suas profissões, em suas carreiras, que estão mostrando caminhos alternativos do que aquilo que eu sou professor de graduação, então eu falo para o meu aluno de engenharia, você vai para a indústria, você vai para isso, você vai para aquele outro, mas existem N universos, N possibilidades ao alcance de todos, né? Desde que haja, obviamente, um componente de sacrifício, um componente de preparo, um componente de perseverança, de você não desistir diante dos obstáculos que se apresentam no teu caminho para você conquistar aquilo que é o teu sonho, a tua realização pessoal. Então, e essas histórias mostram que, né, 9 entre 10 convidados aqui são mulheres, e não é por escolha, sim porque estão fazendo a diferença na sociedade. E hoje não vai ser diferente. Eu estou trazendo aqui uma convidada, uma advogada aqui de Ponta Grossa, que eu vou ler o currículo porque é um currículo bem extenso, bem bonito esse currículo, importantíssimo que está escrito aqui. Então, a Georgia Henriette Bin Bochenek é advogada, sócia-diretora do BIM Advogados Associados, é mestre pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Empresarial, pós-graduada em Direito do Trabalho e Administração Pública, tem aperfeiçoamento em Direito Aeronáutico. Cidadã honorária de Ponta Grossa, foi presidente da ACPG Mulher, do Observatório Social do Brasil Campos Gerais e ainda foi presidente do Rotary Clube Ponta Grossa Alagados, que eu tenho um carinho muito especial por esse clube de Rotary, porque faz parte das minhas memórias afetivas com a minha mãe. É vice-presidente da Comissão do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Ponta Grossa, secretária da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade da mesma ordem, da seção Paraná, é membro da Associação Euro-Americana de Direitos Humanos e é empresária, sócia proprietária da Deluna, Bolsas e Sapatos Femininos, que é parece um ponto fora da curva, né? Tem assim, tá falando aqui até de direito aeronáutico e vai ter uma loja de sapato e bolsa. Olha só que interessante. Então vamos conhecer a Georgia. Georgia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson. Obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada de vir participar. Eu acompanho o seu programa semanalmente e fiquei muito feliz de poder aqui estar falando um pouquinho contigo. Que legal. Então, assim, é uma conversa sobre as tuas escolhas profissionais, né, que trouxeram você a ter este currículo. Porque lá atrás não, né? Eu queria saber, assim, para nosso programa é em torno de 30 minutos, para você poder se orientar na nossa conversa, né? Lá quando você estava lá no ensino fundamental, né, que no nosso tempo era ginásio, estava fazendo ginásio, né? Depois do segundo grau, o que tinha na tua mente de profissão? O que você queria ser quando você crescesse? Olha, eu queria ser juíza. Eu queria fazer direito para seguir a carreira da magistratura. No entanto, quando eu entrei na faculdade, eu conheci um universo diferente. A advocacia, para mim, ela me encantou, porque na verdade o juiz ele decide, obviamente, mas o advogado ele que leva as provas para o juiz, ele que faz realmente a defesa, ele compra, entre aspas, a briga do cliente, né? Então isso me deixou assim encantada e foi por isso que eu me tornei advogada. O juiz decide pelo que os advogados apresentam. Exatamente, ele não pode fugir do que está no processo, né, dos autos. E o advogado, ele conhece o que está fora dos autos e ele busca informações para poder juntar isso no processo, de forma lícita, de forma correta, né? Enfim, então é um meio termo ali muito interessante. Na verdade, o advogado é o que pode influenciar a decisão do juiz, né? Com certeza. Pode influenciar a vida do cliente. Do cliente, totalmente. Eu falo assim, claro, é evidente que muitas vezes a gente se esforça, junta todas as provas e mesmo assim infrutífera a nossa tentativa. Né? Nem sempre a gente tem 100% de ganho, sim. Talvez parcial, né? Mas nós estamos em busca, porque a jurisprudência muda, porque os entendimentos mudam, enfim, mas nós estamos dispostos a lutar pelos interesses do cliente, né? Entendi. Você é cidadã honorária de Ponta Grossa, então você não nasceu aqui. De onde você vem, né? Eu nasci... E onde você fez a tua faculdade? Então, eu nasci em Curitiba. Mas eu só nasci em Curitiba porque meus pais já moravam em Paranavaí. Então eu já fui bebê para Paranavaí. Paranavaí é minha cidade do coração, como eu digo, né? Porque eu cresci lá, eu tive uma infância muito feliz. É uma cidade pequena, é uma cidade bem menor do que Ponta Grossa.
e com muita liberdade, né? Naquela época, eu acho que quem morava aqui também, a nossa infância foi uma infância de brincar segura. na rua, né? Até vi um meme esses dias, assim... A gente tinha tanta segurança que podia brincar na rua. Eu brincava na rua o dia inteiro, meu pé via preto, assim, andava descalço. Lá até é hoje. Vermelho, não é preto. Mas enfim, eu andava direto descalço, sabe? Até hoje, eu chego em casa, eu tenho que tirar o sapato, eu não consigo ficar... Eu tenho o costume de andar muito descalço. Justamente por isso, pela infância que eu tive de ficar na rua. Meus pais ficavam chamando, vem pra dentro, vem jantar, vem almoçar. Hoje em dia a gente tem que falar pros filhos ao contrário, né? Sai pra rua, vamos brincar. Enfim, mas eu tive essa infância com muita liberdade, assim, uma cidade pequena, muito gostosa, muito tranquila, né? Eu estudei lá e aí quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade em Presidente Prudente, que é interior de São Paulo, pela proximidade geográfica, né? Porque em Paranavaí não havia faculdade no momento. E aí eu fui para Curitiba, trabalhei no tribunal de Alçada na época como assessora e fiquei 1 ano só no tribunal. E aí que eu vi que realmente não tinha nada a ver comigo. A ideia de ser juíza exatamente, era mais romântica do que... Exatamente, porque eu ficava muito limitado, que eu estava nos autos, às vezes eu queria saber o porquê daquilo e não tinha como, né? Assim, até né? a definição de pena é limitada. Né? Exatamente, enfim. Então eu preferi... não abrir um escritório, aí eu e minha irmã, no começo tínhamos mais uma sócia que era de Curitiba, abrimos nós 3, a nossa sócia teve filhos e pediu para se ausentar. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu quero saber o que eu... Então, eu vou voltar um pouquinho, para a gente poder, ele vai só ajudar aqui no microfone da Georgia. Antes de você falar do empreendimento, de você abrir o escritório e tudo mais, né? Lá na graduação, né, eu sempre falo assim que o professor da graduação, ele é um influenciador e é um formador de opinião e formador de profissionais, principalmente. E normalmente na graduação, a universidade e os professores te dão uns caminhos, assim, meio que pré-formatados. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquele outro. Dentro da graduação, como que foi essa interação com a profissão? E teus professores, como que eles orientaram você? Olha, eu sou muito grata a todos os professores, porque eu tive professores de diversas áreas. Eu tive professor que era magistrado, que era do Ministério Público, que era delegado, que era só professor só, né? A gente brinca que é só professor. É fundamental essas pessoas que estão no mercado estarem dando aula. Exatamente. Porque é a prática, né? Exatamente. Então, nós tínhamos aula. Eles davam, assim, uns feedbacks, algumas coisas, assim, relacionadas ao dia a dia do trabalho deles. No entanto, quando você está na faculdade, no meu caso, que eu me formei com 22 anos, é muito imatura. No meu caso, eu era muito imatura. Eu acho que não é só o teu caso, é muita gente, 99%. Sim, mas eu não quero generalizar, porque eu conheço pessoas de 50 que são imaturas e pessoas de 20 que são muito maduras. Eu era muito imatura, né? Reconheço. Então, na verdade, a gente não sabe aproveitar todas as dicas que os professores nos oferecem, né? Nós estamos, assim, acreditando num mundo muito superficial ainda, né? A gente acha que sabe e não sabe nada, né? Exatamente. E aí, quando eu fui para Curitiba, que aí que eu caí em si, né? E vi que não era bem assim. E foi quando eu comecei a ter um contato mais profundo com a prática do direito. Apesar de eu ter tido feito estágio e tudo mais, eu fiz um estágio numa delegacia, e eu fui trabalhar em outro ramo. Eu não faço direito penal. Mas foi interessante, porque você aprende muito, você adquire muita experiência. Eu falo assim, a gente não pode desperdiçar os saberes, né? Em qualquer área, em qualquer local, você tem muitos saberes. Então, você não pode ter o desperdício dos saberes. E nisso, eu me ative a buscar o que realmente eu queria, que era advogar. E quando eu comecei a advocacia em Curitiba, em 98, foi quando eu abri meu escritório, foi bem complicado, porque você não sabe muitas coisas, como agir, como fazer. Tudo é novidade. Tudo é novidade. E pegamos... E os teus estágios, apesar de eles ajudarem muito, né? Porque, por exemplo, eu imagino que o teu estágio na delegacia te fez pensar assim, não quero isso para mim. Exatamente. Né? Exatamente. Esse mundo cão aqui, eu não quero na minha vida. Exatamente. E o teu estágio lá no tribunal, ele te mostra o outro lado da mesa. Exatamente. Né? Não é o lado do advogado que está ali. Então, te dá muita informação e formação também, mas o que você escolheu fazer não tinha a ver muito com os estágios, né? Você tinha que ser aquele que apresenta
a informação para o juiz, para a tomada de decisão e assim por diante. Então, eu imagino assim que como eu, quando fui dar minha primeira aula, eu tive uma sensação que eu não sabia nada. Eu entrei assim, e agora o que eu faço, né? Eu imagino que a tua primeira causa, né? Primeira causa. Voltando, você abriu o escritório, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a tua primeira vitória, assim, como que foi isso? Não precisa nem contar que caso que era, mas como que foi a sensação? Foi fantástico. Porque às vezes é aí que você diz, nossa, é isso que eu quero para minha vida, né? Nossa, até posso contar o caso, assim, foi um parente de um servidor do tribunal que ele matou a queima-roupa o namorado da ex-mulher. Fazia 3 meses que eles estavam separados e a ex-mulher começou a namorar. E pelos ciúmes, porque o cara ele não era violento, não tinha nenhuma passagem pela polícia, ele não havia nada. Inclusive os familiares, acontecimento na vida. Os familiares ficaram assim, porque ele era uma pessoa totalmente da paz, uma pessoa tranquila. Eu conversei com ele e realmente a família ficou em choque, porque não imaginava que a raiva, no ímpeto da raiva, no ímpeto que ele pudesse fazer aquilo. E aí, claro, ele ia para júri popular e o júri eu não fiz, mas ele foi preso e aí eu fiz um pedido de relaxamento de prisão para ele, né, para ele responder em liberdade e foi concedido. Então foi a primeira vitória, assim, porque foi meu primeiro processo e tinha a ver, mas ali também eu tive certeza que eu não queria mais atuar no crime. Foi o primeiro e único processo que eu peguei. E depois vieram as outras demandas, assim, questões de divórcio, onde existe muita briga, que eu digo assim, muito conflito, mas por questões sentimentais. Então, às vezes, a pessoa fica brigando por conta só para ferir o outro. E aí tentávamos fazer a conciliação e tive muito sucesso. E aí eu comecei a fazer muito servidor público federal também, porque meus pais são servidores públicos federais e questões de demanda federal. Então, questão de gratificações que não eram pagas para os aposentados e pensionistas, questões de insalubridade, questões de... enfim, várias demandas dentro do serviço público. E aí nós começamos a nos especializar e nosso escritório se tornou uma referência. E aí eu comecei a advogar fora do Paraná. Foi aí que nós expandimos as nossas áreas. Mas isso você ainda estava em Curitiba? Sim, em Curitiba. Fiquei em Curitiba até 2004, quando eu me casei, e daí fui morar em Foz do Iguaçu. Aí eu fiz um polozinho do escritório, porque eu estava lá e continuavam as demandas, mas a matriz sempre foi Curitiba. Daí fui para Foz, morei em Foz 3 anos, e depois eu fui para Portugal fazer mestrado. Morei 2 anos em Portugal. Tem um escritório, parceiros lá, né? A gente tem alguma demanda, às vezes tem muitos brasileiros que têm herança em Portugal, porque são descendentes de portugueses, avós, e aí tem questões... Tem demanda. E daí nós temos uma parceria com o escritório em Lisboa, e nós atendemos alguns casos específicos, né? E como que foi essa tomada de decisão para ir para outro país e ficar 2 anos lá? Não que seja ruim, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo tem uma carga de família, né? Que era um sonho meu fazer mestrado em Coimbra por ser um país referência no direito, né? Coimbra é a terceira universidade mais antiga da Europa em direito, então ela tem um encantamento. Tenho vários professores que são renomados, como o Canutilho, como o Boaventura de Souza Santos, inúmeros, né? São vários. Esses 2 são os mais conhecidos no Brasil. O Elísio Stanque, que foi meu orientador. Então, assim, nós temos um número muito grande de professores lá e a nossa Constituição, ela tem um reflexo de Portugal. Não tem como separar, né? Os nossos costumes. Quando eu morei lá, eu comecei a perceber, assim, tudo que acontece no Brasil, da onde vem a origem, né? A origem é Portugal. Então, assim, realmente é incrível. Assim, a questão DNA. A questão da burocracia, a questão de tudo, assim. Realmente nós somos filhos de Portugal, né? Então está muito enraizado na nossa cultura, né? E isso foi bacana, porque eu fui buscar essas informações. E o meu mestrado, ele teve um parâmetro entre Brasil e Portugal, então foi bacana. Eu tive acesso aos autores de lá, com os autores daqui. Um desenvolvimento intelectual bastante interessante. Exatamente, assim, foram 2 anos que eu me afastei do escritório, assim, eu ainda fazia alguma coisa, uns recursos, né, que cabiam a mim, que eram os meus processos, mas eu tive a oportunidade de me dedicar 100% ao mestrado, e isso foi muito válido. E quando eu retornei grávida do Pedro Augusto, né, do meu filho mais velho, e aí
nós viemos para Ponta Grossa. Daí o César já estava removido para cá. E aí nós começamos a nossa vida aqui em Ponta Grossa. Isso em 2008, no final de 2008. No final de 2008. Aí Pedro nasceu em janeiro de 2009. São 13 anos. E aí foi quando nós fundamos o Rotary Alagados. Sim. E as coisas começaram a acontecer. Porque eu digo, as pessoas me perguntam assim, qual foi o melhor lugar que você morou? Eu falei, todos os lugares são bons, porque a felicidade está dentro da gente, não está no lugar. Nós temos que fazer o lugar. Exatamente. E se eu moro em Ponta Grossa, eu tenho que melhorar a Ponta Grossa, eu tenho que fomentar o comércio aqui, eu tenho que melhorar as condições aqui, né? Então, se você tiver essa mentalidade... Eu concordo plenamente. E 13 anos é um tempo curto, né? Relativamente curto, e você e o teu esposo, César Bochanek, são pessoas assim extremamente atuantes e reconhecidas na cidade. E tem gente que nasceu aqui e que a maior contribuição que faz é falar mal da cidade. Reclama e chama de cidade antiga, de pessoas atrasadas. Desculpa lhe interromper, mas quando eu fui presidente do Observatório Social, eu tive a oportunidade de fazer várias palestras para mostrar o que era o Observatório, para divulgar os trabalhos do Observatório, e eu fui em várias universidades. E eu começava o discurso assim, eu falava assim, você é cidadão, o que você faz enquanto cidadão pela sua cidade? Eu digo assim, quando acaba a luz na sua casa, você pega o telefone e avisa a Copel. Mas quando tem buraco na sua rua, você avisa a prefeitura? Não, mas você reclama. Você reclama para todo mundo, menos para quem tem o dever de arrumar. Exato. Entende? Então, assim... O dever e o poder. Exatamente. Né? Então, eu digo assim, é muito estranho, porque as pessoas se colocam numa posição... De reclamar. Exatamente. No direito de poder falar, sem, ao menos, fazer alguma coisa. Né? Só reclama. Assim, eu digo assim, eu acho que a cidade não é tão arborizada. Por exemplo, eu moro em Paranavaí, eu tenho muito contato em Maringá, aquela região é mais arborizada. Né? O que eu fiz enquanto presidente do Rotary? Né? Nosso clube faz a Expo Flor, e não foi só na minha gestão, em outras gestões anteriores, inclusive, nós pedimos para o Nadir, que é parceiro que traz as flores para a Expo Flor, doar árvores frutíferas. Ele sempre doa árvores frutíferas. Ele doou 400 árvores na minha gestão e nós plantamos no Jardim Buenos Aires. Então, assim, no ano posterior foi numa escola. Sim. Então, nós trazemos isso. É o que eu posso fazer? É o que eu posso fazer. Falar, mas só isso. Mas se todo mundo fizer... Exatamente. Essa é a lógica. A lógica, inclusive, em 2005, eu criei aqui no Colégio CEPAM um projeto chamado Projeto Menarca de Promoção à Saúde da Menina. E ele foi premiado pela ONU 2 vezes, em 2003 pela Unesco e em 2005 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eu me tornei um embaixador, então, aqui na região dos Campos Gerais. E a filosofia era, primeira filosofia, primeiro princípio, pense globalmente, haja localmente. Exato. Não adianta ficar olhando o planeta e não fazer nada onde você está. E segunda, mude o mundo a partir da tua casa e da casa do teu vizinho. Aí você vai mudar o mundo, porque daí você vai contaminando, inclusive, as pessoas com esse comportamento e vai mudando. Então isso que você fez, né, você estava à frente de um clube que permitia você alcançar 400 árvores. Mas como cidadão você poderia conseguir 3, 4, né? E se todo mundo fizesse 3, 4, 100 pessoas, 300, 400 árvores. Ou seja, não existe eu sempre digo que quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, dá desculpa. Né? Eu não posso, eu não consigo, eu sou sozinho, não sei para quem falo. Jorge, vamos voltar para a tua história, né? Claro. Você estava em Curitiba, Foz, Ponta Grossa. Daí agora a tua vida é aqui, né? Eu conheço tua família, né? E são pessoas muito boas, assim, boas de conversa, inclusive, né? Sempre é uma boa conversa com o teu esposo. E como que você foi trazer a tua atividade profissional para cá? E essa expansão, né? Que você está em Brasília, você está em Londrina, está em Maringá, Ponta Grossa, está em Foz também. Como que é isso de multilugares? Como que você conduz isso associado aí ao empreendedorismo social que você tem junto com o Rotary e a família, né? Como é que você conduz isso tudo? Você sabe que isso é uma pergunta bem corriqueira, né? As minhas amigas, pessoas próximas falam, Georgia, como você consegue? Eu acho que eu consigo porque eu delego, porque eu confio, porque eu tenho equipes boas, porque eu tenho pessoas capazes, capacitadas. Por exemplo, no meu escritório, o escritório ele proporcionou para toda a equipe cursos de pós-graduação, para todos os advogados. Por quê? Porque eu quero pessoas
capacitadas junto comigo, né? Então, se eles são capazes, eles tomam a frente, eles fazem. Eu não preciso fazer, acompanhar, supervisionar, certo? Entendi. Então, eu acredito que essa expansão é fruto de delegar. De trazer as pessoas certas. Exatamente, de você confiar, trazer as pessoas certas e qualificar, né? Eu sempre estou em busca de qualificação. As pessoas falam assim, nossa, Jorge, mas você tem mestrado e você vai fazer mais uma pós, você vai fazer mais um curso. Às vezes eu faço cursos assim que não são nem... é só uma especialização, assim, não é nem especialização, curso de curta aperfeiçoamento, alguma coisa. Mas você está fazendo isso? Eu falei, eu estou fazendo. Você está fazendo um... Eu faço. Mas por quê? Eu falei, por quê? Porque o aprendizado nunca é demais. Nunca é demais, entendeu? E está sempre mudando. Assim como eu digo, eu leio vários livros, adoro ler, né? E leio diversos assuntos. Eu gosto de ler muito sobre administração, sobre autoconhecimento, autoajuda, religioso, enfim. E principalmente romancezinho, bem água com açúcar, eu também gosto. Porque me traz, como fala assim, mas isso você não faz perder seu tempo? Eu falo, leitura nunca é demais. Sempre, em qualquer livro, por mais lúdico que seja, por mais romanceado que seja, ele sempre vai te trazer algo para te complementar, entendeu? Porque sempre a gente pensamento, pelo menos um pensamento novo vai trazer para você. Então, assim, a gente tem que estar sempre em busca disso, sabe? Exato. E assim, eu sou uma mãe muito presente, eu acredito que acompanho os meus filhos nas atividades escolares, nas atividades extracurriculares, e eu acho que ser mãe é isso, porque eu quis ser, né? É uma bênção, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o privilégio de ser mãe de dois seres maravilhosos, né? Então, eu sou muito grata, mas eu sou muito dinâmica. Eu acho que eu também tenho um pouco do desassossego. E eu não trago estar isso, satisfeita com a situação. E eu trago isso para minha equipe, sabe? Quando tá tudo calmo, eu falo, gente, alguma coisa tá errada, porque não existe calmaria. Aí eu começo a agitar, sabe? Sim. E aí tive até um feedback de uma funcionária minha que está comigo já há 17 anos. Ela falou assim, doutora, você chega colocando fogo onde já está pegando fogo, pare, pelo amor de Deus. Eu falo, não, mas é isso mesmo, é um movimento. Sim. A gente tem que estar sempre em movimento. Tem que estar agitado. Né? Então, assim, se eu não estou fazendo curso, se a pessoa não está, eu tenho que estar buscando alguma coisa. Então, acho que é isso que faz pouco da... Então, eu vejo assim, né, esse desassossego faz uma transformação, e essa transformação vem de uma característica pessoal que nós todos deveríamos ter. Quando a gente é criança, todo mundo tem. Eu vejo os pequenos, assim, até 7, 8 anos de idade, eles são pipoca, né? Estão pulando e se metem em confusão e criam coisa, inventam moda. Eu tenho 2 pequenos em casa, é o dia inteiro. As frases que a gente mais fala em casa é Benjamin, não, Rebeca, pare. O dia todo você está, né, controlando eles ali. Então, todo mundo nasce proativo, mas alguma coisa acontece, né, ao longo do caminho que essa proatividade vai morrendo e a gente acaba tendo muita gente... apática, com falta de brilho no olhar, falta de vontade, querendo tudo pronto, querendo coisas prontas, e não adianta. Olha essa história, né? Sai de Paranavaí, já vou esquecer Curitiba. Não, mas realmente. Sai de Paranavaí, vai para o interior de São Paulo fazer faculdade, volta, vai para Curitiba, faz isso, faz aquilo, vai fazer mestrado fora. Então, também, ao mesmo tempo que realização, você está abrindo mão de muitas coisas, não é verdade? Você está abrindo mão de sossego familiar, de estar, né, estabilizado ali numa condição, mas ao mesmo tempo, hoje você colhe frutos que muitos colegas seus da graduação não vão experimentar jamais, não é verdade? Porque se acomodaram numa situação e acharam que estava bom, e a zona de conforto, né, e ganhando ali o seu dinheiro, ganhando a sua vida, e está bom demais. E no final da vida, né, o que isso traz de realização? Então, Jorge, assim, nosso programa ele não pode ser muito longo. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, 2, na verdade. Olhando para o teu tempo de escola, que você queria ser juíza, você estava lá em Paranavaí? Lá em Paranavaí, na escola, né? Você queria ser juíza. Que conselho você, Georgia, hoje, 2021, daria para Georgia lá do ginasial, do pré-colegial lá? Que conselho você daria para essa adolescente? Mulher, né, correndo atrás de um sonho, num mundo ainda em transformação, que nós ainda estamos nesse processo da igualdade, mas lá atrás era muito mais difícil para a mulher qualquer condição, qualquer ideia. Eu lembro assim que uma professora falava para mim, no Regente Feijó, ela falava assim que as mulheres eram criadas para ser professora ou esposa. Esse era o caminho. Você vai trabalhar fora, então você vai ser professora, não vai fazer mais nada da vida. Então, óbvio que se não é desse tempo, essa minha professora já é muito tempo atrás,
Que conselho você daria para a Georgia adolescente? Olha, não só para a Georgia adolescente, como para todos os outros adolescentes. Não desistir dos sonhos. Nós temos que acreditar. Só que acreditar remete a trabalho. Né? Não adianta você falar assim, não, eu vou ser juíza, mas não entrar nem na faculdade de Direito. Aí você não vai ser nem bandeirinha, né? Exatamente. Fazendo... Enfim, então assim, é fato. Sim. Então assim, é só no dicionário mesmo, né, que vem sucesso antes do trabalho, como já diziam. Porque tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que acreditar, você tem que estudar. Não digo para você ser o melhor aluno da escola, mas se dedique. Tem que estar preparado. Eu falo assim, tem que estar preparado, não se limite a somente as informações que os professores lhe dão. Vão buscar, até porque os professores falam isso. Olha, eu sigo esse livro, mas tem aquele, tem aquele, tem aquele. Nós temos uma coisa chamada ementa, que a gente não pode fugir dela. Então... Não, exato. Mas os alunos podem, eles não estão amarrados, entende? Eles podem trazer novos desafios, horizontes, enfim. Eu digo assim, olha, eu soube aproveitar a minha faculdade porque eu fiz um estágio. E eu falo, olha, para quem puder, faça um estágio na área. É importante, vai te agregar muito. Você vai abrir o horizonte no seguinte sentido, que nem eu gostaria de ser juíza, mas eu vi que para mim não servia, que não era... Isso é muito importante, saber o que não quer. É tão importante quanto saber o que quer. Exatamente. E quando você quer alguma coisa, de fato, vai atrás, sabe? Busque informações a respeito daquilo, estude, se dedique. Isso é importante, porque nada vem fácil. As pessoas olham assim, tipo, nossa, fulana faz tanto sucesso, acha que o sucesso foi assim, não foi, sorte. Gente, sorte não existe, sorte não existe. Se você estiver capacitado, você vai encontrar uma pessoa certa e falar, que coincidência. Não é coincidência, você estava preparado para aquele encontro, para aquela situação. O teu preparo levou aquele encontro. Exatamente. Então, eu sempre digo, as pessoas têm que se qualificar. Não está fazendo nada? Vai fazer um curso que agregue, um curso que te acrescente alguma coisa, que tenha a ver. Pode não ser exatamente na sua área, mas que seja afim. Porque eu falo assim... Hoje não existe uma matéria, tudo está interligado. Tudo está interligado. É interdisciplinar. O meu mestrado foi interdisciplinar. Foi em Direito e Estudos Sociais, Ciências Sociais, né? É interdisciplinar, porque não existe lei se não houver a sociedade, a demanda da sociedade. Sim. Eu vou dar um exemplo. Quando foi feito a lei do adultério, existia a proteção. Hoje caiu em desuso adultério. Hoje é piada prender alguém porque ela cometeu adultério. Sim. Então, inclusive agora o Supremo julgou a questão do crime passional. Exato. Então assim... crime passional não, da defesa da honra do homem. Sim, da defesa, exatamente, porque o que acontece? Vão se alterando os fatos, a sociedade muda, a lei tem que mudar de acordo com os interesses da sociedade. Exatamente. Né? E a gente tem que acompanhar essa mudança. Vocês, então, advogados, têm que estar acompanhando as mudanças. Para você ver como está interligado, uma coisa está diretamente ligada na outra. E por aí vai. Isso, eu só estou dando um exemplo, né, ínfimo, mas no direito médico, no direito à saúde, no direito do agronegócio, no direito... Entende? Assim, o direito ele é muito vasto, ele está em todos os campos, assim como todos os outros campos estão... O direito é transversal. Exatamente. Então ele perpassa por tudo. Em todo lugar que você está convivendo em sociedade, existe a lei e existe a punição ou por quem transgride a lei, não é verdade? Exato. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. E a loja de sapato, onde que entrou? Então, quem quando menina não ouviu a história da Cinderela? Eu não conheço nenhuma mulher que tenha só 2 pares de sapato como os homens. As mulheres são apaixonadas por sapato. A gente tem 2 pares de sapato porque as mulheres mandam. Eu sei. Senão era um só. Imagina. Exato. Então, assim, eu vejo que era um sonho. Era um sonho, assim, no seguinte sentido, de ter algo diferente. Mas quem cuida da loja é minha sócia, que é a Célia. Ela que está à frente, ela que toma as decisões. Você confia nela? Totalmente, a gente está sempre... É a mesma relação que você falou aqui da questão dos escritórios. Eu digo assim, inclusive nós fizemos uma live na pandemia porque muitas pessoas perguntavam, tanto para mim quanto para ela, assim, mas vocês já eram amigas? Eu falei, não, nós não éramos amigas, tá? Mas e como que você se associou a uma pessoa que você nem conhecia pouco, né? Eu falei, porque existe contrato. Está no contrato. Simples assim, se você fizer um bom contrato, não tem por que você se preocupar.
Exatamente. Entende? Ela, né, não faz sentido. Então, nós fizemos um contrato, nós somos sócias e ela se tornou minha amiga e eu adoro, eu acho ela super competente, ela tem me ensinado muita coisa de administração, que ela é formada em administração, para o meu escritório, inclusive, ela tá andando, eu fico falando para ela me dar umas consultorias para o meu escritório, é muito, muito interessante essa troca que nós temos, né? Nós somos agora muito próximas, eu gosto muito dela. Mas assim, a nossa sociedade é fantástica, porque ela está à frente e eu falo que eu sou sócia, investidora, palpiteira. Então eu só vou lá para dar palpite, entendeu? Mas os meus palpites nem sempre são acatados. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, porque faz parte do nosso negócio. Da relação. E era um sonho ter a loja, né? Assim, é como um negócio. Então eu tenho uma loja agora. Então você vai lá, inclusive, nossa, todos esses sapatos aqui. Exatamente, aí eu olho assim, ó, todos os sapatos são meus, mas não são, na verdade. Eu né? dei uma entrevista uma vez para a Ana Hickman. Num programa, foi muito tempo atrás, nós fomos ao vivo no programa dela. E depois a gente foi visitar na Record todos os personagens deles lá, né? E a Eliana trabalhava lá ainda na época. Não sei se ainda é hoje, não faço ideia. E nós fomos visitar o camarim da Eliana. Estava eu e alguns alunos ali do CEPAM e mais uma professora e a jornalista. E ela abriu assim, nós chegamos e eu falei para as meninas, não pula no pescoço dela. Cumprimenta, normalmente, dá 3 beijinhos, porque você vai ver que ela vai conversar com a gente. Se a gente pular no pescoço dela, é mais um pulando no pescoço dela. E elas seguiram o meu conselho e ela convidou a gente para entrar no camarim. Nós entramos, um camarim enorme. E tinha uma porta, e aí uma menina perguntou, o que tem naquela porta? Abra lá e veja. Tinha, sei lá, uns 500 pares de sapatos que ela usava em cena, e ela dizia assim que ali era o paraíso encantado dela. Quando ela queria ganhar energia, ela entrava naquele camarim e ficava olhando os sapatos. Vai entender, né? Que ideias. As mulheres eu imagino entendem. que vocês chegam nessa loja. As mulheres com certeza entendem, porque eu não sei, o sapato e bolsa tem um encantamento sobre a mulher, né? Eu digo assim, o sapato de salto empodera a mulher. O que é você ficar no salto? E a mulher se sente mais empoderada, se sente mais feminina. Então já justifica. Justifica, eu acho que justifica. Então assim, Jorge, obrigado pela conversa, a gente precisa encerrar o programa, foi bem legal, é bem bom saber isso e... Para todos que assistiram, que vão assistir durante a semana, acho que o principal componente de tudo que a Georgia contou é ser corajoso, ter atitude e correr atrás do que você precisa. Sucesso é a soma de 2 coisas, oportunidade e preparo. Não adianta estar preparado e não ter oportunidade, não adianta ter oportunidade e não estar preparado. Então, e a gente não precisa de muitas oportunidades na vida, precisa de uma só. Se você estiver preparado para ela, é aí que você vai embarcar na tua grande possibilidade de sucesso, vai construir uma carreira, vai estar aqui contando a história e mostrando o seguinte, é possível, é viável, existem alternativas ao mercado de trabalho e você pode criar a alternativa. A Jorge começou como estagiária, hoje ela emprega pessoas, possivelmente tem estagiários no escritório, né, Jorge? Sim. E está mostrando um caminho e pode ser uma inspiração, e eu imagino que seja, para vários jovens advogados que estão iniciando a sua carreira profissional e que vão caminhar aí pela área do direito. Então, a todos que nos assistiram, analise sempre por esse ângulo. A história é feita de sucesso e fracasso. Obviamente, a gente vem contar aqui só sucesso. O sucesso, né? Porque é o sucesso que mostra para os outros como é bom você empreender e correr atrás daquilo que você de fato quer para a tua vida. Jorge, obrigado. Obrigada, Nelson. Tenha um bom dia. Obrigada. Bom dia, seja sempre bem-vindo aqui. É bem bacana conhecer essa história. Obrigada. Vou pedir para você sentar aqui, que eu vou apresentar umas vagas de emprego no final. Então vamos lá, João, por favor. Então nós temos aqui na Braslumber, que é em Jaguariaíva, uma vaga para analista de garantia da qualidade. Sempre não esqueça, né, que você deve olhar os requisitos da vaga. Se o teu currículo não tem os requisitos mínimos que são colocados nos anúncios da vaga, você não manda o currículo, porque você cria uma expectativa em você mesmo que não vai se cumprir. Você não vai ser chamado para entrevista porque não atende os requisitos que a vaga está pedindo. E isso vai tirando de você aquele ânimo, aquela vontade, aquela coragem de sair, porque considera um fracasso, mas você já não atendia a condição. Então eu te peço aqui formação completa. Engenharia química ou engenharia de materiais ou áreas correlatas. Desejável pós-graduação, lembre sempre que o desejável se tem, é um diferencial. Se não tem, você pode competir do mesmo jeito. Para onde eu vou mandar currículo? Acesse www.braspaine.com.br, na aba Trabalho Conosco, vagas disponíveis. Próximo, por favor.
Ainda na Braslumber, Braspaine, vaga para operador de fábrica. Não há um requisito aqui específico, então é um trabalho mais... já concluiu, está cursando o curso técnico, então um estudante do curso técnico, não diz qual é, mas para a área industrial. www.braspaine.com.br, próximo, por favor. Ainda na Braspaine, isso é um bom sinal. Quando uma empresa começa a divulgar várias vagas, assim, é um bom sinal. Operador de fábrica, mesma questão, né? São duas vagas semelhantes, pode passar, por favor. Nós temos aqui na Bernec, que é lá em Araucária, então eles estão procurando lá pessoas para fazer analista de planejamento de materiais pleno. Quais são os requisitos? Tecnólogo ou graduação completa, administração, engenharia de produção, logística ou áreas afins, conhecimento em SAP, conhecimento em MRP e desejável conhecimento em peças para manutenção de indústria. E Excel avançado. Então esses requisitos já é um profissional bem completo, né? Por isso que é analista de materiais pleno. Próximo, por favor. Só um minutinho. Para onde que eu vou mandar o currículo? Cadê a vaga? Recruta pessoas com deficiência, deve ser direto no site da empresa, então procura lá. Não, está aqui, recrutamento@bernec.com.br. Próximo, por favor. A Usimec está selecionando um programador de centro de usinagem, requisitos, experiência em programação e operação de centro de usinagem, conhecimento e interpretação de desenho técnico, rh@usimec.com até o dia 31 de março. Tem bastante tempo ainda para enviar o currículo. Próximo. Contratação de auxiliar administrativa, então é uma vaga feminina. Envio o currículo, não tem nenhuma exigência específica. obracivil.recrutamento@gmail.com. Próximo, por favor. Na Prestes Engenharia, uma construtora aqui que tem sede aqui em Ponta Grossa, que está crescendo muito, e essa vaga é para Londrina. É um estágio para engenharia civil. Cursando engenharia civil com a formatura em 2021 até julho de 2022. Disponibilidade para estagiar em Londrina. Então pode ser, obviamente, pontagrossense. Currículo para beatriz.santos@press.com. Próximo, por favor. Lembrando que o programa fica na internet, então os detalhes da vaga você pode acessar e pegar lá também. Próximo. Estágio para administração. Volta um pouquinho que eu não vi que você já tinha mudado. O estágio para administração também, só que em Maringá. Requisitos semelhante ao da engenharia, né? Só que para administração, contábeis e economia, formatura este ano ou até julho do ano que vem. beatriz.santos@press.com. Próximo, por favor. Vaga para comprador aqui em Ponta Grossa, superior completa em engenharia civil, administração, logística ou outras áreas correlatas. Experiência em funções de suprimento e desejável conhecimento em ERP Cienge. Recrutamento@press.com até o dia 25 de março. Próximo. Vaga para analista de responsabilidade social, superior completo em serviço social, psicologia ou pedagogia, experiência com gestão de eventos e voluntariado. Recrutamento@press.com, até o dia 25 de março. A vaga é diferente, né? Serviço social e psicologia em empresas tem aparecido pouca vaga. Próximo, por favor. A Fusor, a MHNet está com vaga para Fusor. Requisito ensino médio completo, CNH categoria B, disponibilidade de horário, desconhecimento em fusão. Fusão deve ser um fenômeno físico. vagas@mhnet.com.br. Próximo. Dentro do Grupo Madeiro, vaga para bombeiro civil, então entra no site lá do Madeiro, na aba Trabalhe Conosco, www.restaurantemadeiro.com.br, vai trabalhar provavelmente como brigadista dentro da indústria. Próximo, por favor. Jateamento Paraná está contratando auxiliar de serviços gerais, escolaridade de ensino fundamental incompleto. É um serviço bem pesado, então quem for se candidatar já tenha isso em mente. Até o dia 19 de março, currículo para mim mesmo. Próximo, por favor. A Frisia está com uma vaga para especialistas de projeto de energia. Formação completa em engenharia civil, elétrica ou mecânica, estar amplamente familiarizado com assuntos regulatórios do setor elétrico brasileiro, que a Georgia falou. Assunto regulatório é legislação. A legislação passa pelo direito, né? Então, para onde que vai o currículo? Cadastre currículo no campo Trabalho Conosco em www.frisia.cooperativa.br. Próximo, por favor. A Cargill está com oportunidade para técnico em instrumentação, segundo grau completo, técnico em eletrotécnica ou instrumentação, experiência com instrumentação elétrica e curso de segurança em eletricidade NR10.
Cargill RH _ regional sul @cargill.com. Próximo, por favor, até o dia 21 de março, currículo. E para encerrar o nosso programa, dentro do que a Jorge estava contando aqui, né? Quando a gente mede o sucesso das pessoas, uma boa parte da população mede assim, ó, metade baseado no salário e metade baseado em cargos e títulos. Quando, na verdade, nós deveríamos basear a nossa ideia de sucesso desta maneira. Quanto tempo você tem livre? Quanto você ama o que faz? Como está a preservação da sua saúde mental e a sua saúde física? E uma pequena parcela para cargos e títulos e salário. Se a gente começar a analisar a nossa vida profissional e a nossa carreira dessa forma, com certeza a gente vai encontrar tempo para fazer tudo o que precisa e fazer tudo o que precisa ser feito também. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos juntos enfrentar mais esse período de lockdown e, se Deus quiser, vamos sair dessa todos com saúde. Até a semana que vem.